depois a gente comemora, né, seu aniversário junto com o meu, que o meu não valeu, meu amor, né? E eu nem comemorei o meu aniversário pelo que aconteceu, né? Mas a gente vai comemorar junto, meu amor, tá bom? A gente vai fazer aquele bolinho bem gostosinho, viu? Tá bom? Saber não, eu tô indo lá pra filhote, mas meu coração tá aí com você, tá bom? Sinto muito, mas eu vou ficar com ele lá. Tá bom, meu amor? Tá precisando mais. Então, depois a gente comemora. Uau, meus amores! Beijo, eu vou pegar aqui meu ovo, viu? Vou na paz do Senhor. Uma boa noite pra vocês, meus amores. Amo vocês. Continuem orando por mim. Uau! Beijo!